Queridos, abra comigo lá no livro na carta aos Filipenses. Hoje nós vamos encerrar a nossa série de mensagens nas cartas aos Filipenses. Nós começamos lá em janeiro, a gente vinha domingo a domingo, depois a gente veio com outras mensagens, a gente retorna, mas hoje nós finalizamos essa carta. Filipenses capítulo 4, dos versículos de 10 a 23. A gente viu todo o contexto da carta, a gente viu que Paulo estava preso, preso lá, acredita-se preso em Roma. Então nós vemos no capítulo 1, ele orando, intercedendo pelos filipenses. Depois ele passa um relatório aos filipenses da sua situação, fala do progresso do evangelho, tudo isso no capítulo 1. Aí ainda no capítulo 1 ele fala sobre a unidade cristã, lá no finalzinho. Aí depois ele fala sobre a exortação, a humildade. Aí ele mostra como a humildade de Cristo, que ele sendo Deus, se humilhou, se tornou como homem, para justamente com a missão de levar a salvação para o povo de Deus. No capítulo 3 aí a gente vê já um Paulo mais exortativo. Ele fala sobre os cães, sobre os maus obreiros, sobre aquele pessoal que estava vindo com uma falsa doutrina, muito provavelmente judaizante, entre eles, e estava ali atrapalhando a comunhão da igreja. No capítulo 4, como a gente já veio nas últimas mensagens, a gente teve a discórdia entre aquelas duas irmãs, enfim, e Paulo vem tratando isso ao longo dos capítulos. Hoje, ele vai agradecer e vai encerrar essa carta. Então vamos lá comigo. Capítulo 4, dos versículos de 10 a 23. Assim diz a palavra de Deus. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhe faltava oportunidade. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, vocês fizeram bem, associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais uma vez, vocês mandaram bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido, desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Ao nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Saúdem cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo mandam saudações. Todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Pai, nessa manhã, diante da tua palavra, nós queremos entender o que Paulo diz. Tudo posso naquele que me fortalece. Fala conosco, Deus. Fala diretamente nos nossos corações, para confrontar se for necessário, para nos corrigir, mas principalmente para nos consolar de que há um Deus todo-poderoso, soberano, que és tu, Deus, conduzindo as nossas vidas. Seja na necessidade, seja na fartura, o Senhor está conosco. Fale através dessa mensagem. Obrigado, Pai, por termos aprendido tanto com a carta aos Filipenses.
e que possamos aprender mais e mais e mais da Tua palavra. Assim oramos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Queridos, Paulo, no decorrer dessa carta, ele elogia, ele intercede, ele consola, ele exorta, ele avisa e agora, no finalzinho, para encerrar, ele agradece àquela igreja pela oferta enviada por intermédio do seu irmão, né, o irmão da igreja, Epafrodito, que supriu as necessidades do apóstolo. Este era um dos propósitos da carta para aquela comunidade. E o que vemos nesse presente trecho, aqui no finalzinho que nós acabamos de ler, é o resumo de poucas palavras do maior ensinamento que Paulo quer trazer para aqueles irmãos e hoje traz para nós, no qual ele vem discorrendo implicitamente em toda a carta. A suficiência em Cristo. Ele fala tanto de alegria, por isso que a carta aos Filipenses nós chamamos de a carta da alegria. Quando o leitor, o pessoal lá de Filipos, sabendo das condições de Paulo, porque Paulo estava preso, algemado, um soldado romano, era uma prisão domiciliar, mas tinha soldados romanos na porta da casa dele, sem privacidade, sem nada. E os filipenses, sabendo dessas condições de Paulo, eles muito provavelmente devem se perguntado, o que faz essa pessoa ser tão alegre e só falar de alegria, alegria e alegria? Queridos, é o espírito de uma pessoa que encontrou refúgio no Senhor. Suficiência em Cristo. Vemos que Paulo disse nessa mesma carta, a gente percebe isso ao longo da carta. Lá no capítulo 1, versículo 21, versículo famosíssimo. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. No capítulo 2, ele diz, mesmo que o meu corpo seja oferecido como libação sobre o sacrifício. A gente viu que era libação, é aquele vinho, aquele líquido que colocava em cima dos sacrifícios que o sacerdote fazia. Então, o que Paulo quis dizer? Que mesmo que o meu corpo seja como sacrifício a Cristo, eu estou contente. Aí no capítulo 3, ele fala que ele se esquece das coisas que ficam para trás e segue para o alvo, a soberana vocação de Deus, de Cristo. Então a gente se pergunta, como é que esse homem consegue dizer tais palavras em tais contextos? Paulo encontrou o segredo para a vida cristã. A força que Cristo dá para enfrentar qualquer contexto. O tema da nossa mensagem hoje é o versículo 13, até coloquei aqui, ó. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo, ele é muito famoso por aí. A gente vê em placa, a gente vê em adesivo, eu já vi até em tatuagem. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas, queridos, as pessoas usam esse versículo de uma maneira muito equivocada. Usam para, sabe com qual significado? Para falar de vitória. Eu sou imbatível, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo que eu quiser, eu vou conseguir. Vou derrubar gigantes. Sabe, é um triunfalismo muito grande. Aliás, há uma certa confusão de que quem tem fé sempre vai vencer. Sempre vai ser vitorioso e sempre vai obter aquilo que ele tem a fé, que é aquilo que ele quer. Há, sim, momentos de vitória para o cristão, mas há também momentos difíceis de dificuldades. Então é um equívoco a gente analisar esse contexto, esse versículo, ou analisar demais versículos da Escritura, para falar que aquele que tem fé é vitorioso. Tudo posso. Quando o versículo ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Sabe o que ele está falando? Ele está falando sobre suportar dor. Ele está falando de encontrar permanência. Encontrar firmeza através daquele que pode fortalecer. Ele fala de suficiência, não de prosperidade. Algo muito parecido, sabe com qual texto? Salmo 23. Vocês lembram do Salmo 23? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É a mesma coisa. Então, enquanto eu estiver no Senhor, eu vou ser suprido em tudo, eu vou ter carro, vou ter casa, vou ter sempre dinheiro na conta, vou ser vitorioso.
Quando o salmista está falando o seguinte, em Deus, né? A tradução melhor seria essa, né? O Senhor é meu pastor e nele eu não vou sentir falta de nada. Mesmo na necessidade, eu não vou sentir falta. Suficiência. Mesmo na abundância, eu não vou sentir falta. Suficiência. Então, tanto Filipenses 4,13 como Salmo 23, há um grande engano que trata esses versículos como vitória. A versão ao NTLH, provavelmente, não sei, talvez alguém deve ter essa versão, né, a nova tradução de linguagem de hoje. Eu tenho algumas ressalvas com essa linguagem, eu acho ela muito contemporânea, porque se você vai, provavelmente, na tua Bíblia aí, eles pegam do original, né, o grego hebraico, e traduzem. Essa NTLH, o que eles fazem? Eles pegam da tradução, já no português, e mostram num outro português, para deixar mais contemporâneo. Então, eu tenho umas ressalvas quanto a essa versão. Porém, nesse versículo 13, foi certeiro. Eu acho que é a melhor versão do tudo posso daquele que me fortalece. Ele diz o seguinte: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Então, nesse versículo 13, a NTLH foi certeira, porque é exatamente isso que o versículo quer dizer. Quem está em Cristo, encontra refúgio. Quem está em Cristo, encontra descanso. Diante disso, eu quero instigar você à reflexão. Até, se puder, passar a primeira pergunta. O que preenche o seu coração está verdadeiramente te fortalecendo? Segunda pergunta. Você é suficiente que encontrou o descanso e não pode ser abalado facilmente? Querido, se você não encontrou, provavelmente a resposta para essa pergunta, se você não é suficiente, se você não encontrou esse descanso, provavelmente seja porque você decidiu investir plenamente o seu coração nas coisas vis desse mundo, para as coisas dessa terra. E como elas não te preenchem, você ainda se sente vazio. Ou você ainda se sente nada satisfeito. E sabe o que é o pior ainda de tudo? É que as coisas desse mundo nunca irão te satisfazer. Nunca. Nunca irá te satisfazer. Porque o homem, ele nunca se sacia. E quando eu falo homem, é humanidade. Homem, mulher, criança, idoso. Nunca se sacia. O desejo de ter mais e experimentar coisas novas e correr atrás das coisas nunca vai embora. E por isso não há preenchimento algum. Talvez você tenha colocado, sabe o quê? Um ídolo no seu coração. Ou vários ídolos no seu coração. E ele não tem respondido às suas expectativas. E o fim é claro, frustração. Você depositou o seu coração a um ídolo, só que ele não te responde. Ele não te corresponde. E aí a frustração é certa mesmo. Nessa manhã, eu quero que você saiba que em Cristo você encontra uma plena satisfação para a sua vida. Em toda e qualquer situação. Cristo te fará suficiente e te proporcionará um modo de olhar a vida diferente. Não vá naquela ideia de que você tem que olhar para si. Tem que olhar para dentro de você. Aí você vai encontrar a sua suficiência. Não, porque dentro de você só tem pecado. Dentro de você só tem a luta entre o espírito e a carne, lutando dentro de você. Eu quero que essa manhã a gente possa olhar a Cristo, como Paulo, ser suficiente nele. Eu quero apresentar a vocês, então, 3 características, a partir do texto que nós acabamos de ler, de alguém que é suficiente com Cristo. Pois eu quero que você saia se perguntando, eu quero que você saia desse culto se perguntando da seguinte maneira: o que eu estava fazendo na minha vida? Onde que eu estava depositando as minhas esperanças, a minha força? O quão errante eu estava sendo? Mas do mesmo modo, eu quero que você encontre um caminho de alívio, de consolo, um caminho muito melhor que você possa enxergar a vida de outro modo a partir do nosso Salvador. É por isso que a primeira característica que eu queria falar, que a suficiência naquele que fortalece, primeiramente, o que ele proporciona? Valor no cuidado. Vamos de novo lá no versículo 10. Paulo ele diz o seguinte:
Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado de vocês, que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Paulo, ele fica alegre, primeiramente, Paulo não fica alegre com os filipenses. Olha como o versículo começa. Ele fica alegre no Senhor, pela oferta que ele recebeu, pelo cuidado daqueles irmãos, mas mais ainda, pelo cuidado de Deus por intermédio deles. Quando ele fala, né, cuidado que vocês têm por mim, queridos, os filipenses sempre ajudavam o apóstolo. Pensa numa igreja, aqui já fica a lição para nós, né, nós, igreja do Presbiteriano do Contorno Sul. Pensa numa igreja que se engajou em missão, investiu em missão, financeiramente e espiritualmente na vida de Paulo. O quanto que o evangelho avançou pelo cuidado daqueles irmãos na vida daquele apóstolo. Provavelmente houve uma intenção de uma oferta antes para ele, né? Mas que não houve oportunidade de alguém levar. Por isso que Paulo fala, né? Vocês já tinham esse cuidado antes, mas lhe faltava oportunidade. Deus, no tempo certo, envia a ajuda daquela igreja para aquele homem algemado, sofrido, preso, com um coração crendo que Cristo é o que basta, é o suficiente. Ele vê o cuidado daqueles irmãos e agradece. Se alegra no Senhor porque sabe que só chegou aquela oferta, ou melhor, só existiu aquela oferta porque o Senhor Jesus estava cuidando de tudo. Você já conheceu alguma pessoa que não importa o que você fizesse para ela, não estava bom? Nunca estava satisfeita? Poderia cuidar dela, fazer coisas para ela, mas nunca estava bom, nunca está satisfeito. E geralmente, uma pessoa assim tão insatisfeita, e ela não é agradecida, e ela muito menos valoriza o cuidado que está sendo investida nela. Principalmente o cuidado de Deus. Um grande exemplo, sabe quem? Israel. A gente vê aquela saída do Egito, até quando ele chega na Terra Prometida. O pessoal insatisfeito, pessoal que se não completava nada, sempre reclamava e murmurava. Deus mandou praga, fez milagre, abriu o mar. Só que diante da dificuldade, tá faltando água, a gente quer água. Aí comia o maná, a gente quer carne. Mandou os 12 espias espiar a Terra Prometida, ver aquela terra maravilhosa que seria com eles. Porém, teriam algumas dificuldades, os inimigos estavam lá. O que eles fazem? Quer saber? Vamos tirar Moisés do comando, vamos pegar um líder e vamos voltar para o Egito. Eu prefiro ser escravo do que confiar em Deus, do que confiar no cuidado de Deus. E é por causa disso, que eles ficaram 40 anos vagando, né, pelo deserto e não tiveram a oportunidade, não aquela geração, não teve a oportunidade de desfrutar da Terra Prometida. Pessoas insatisfeitas. Paulo se alegra no Senhor e agradece o cuidado daqueles irmãos porque ele é satisfeito, porque ele é completo. O que viesse para ele estava bom e ele estava grato por isso. Os filipenses não apenas ajudavam com ofertas, mas era uma igreja que se preocupava com ele, como a gente vê no capítulo 1, ele dando satisfação, né, para os filipenses, para explicar para os filipenses que aquilo que estava acontecendo com ele era para o progresso do evangelho, que até a guarda pretoriana tinha sido alcançada por Cristo. Aí é uma aplicação para nós. Quando nós somos suficientes em Cristo, completos, nós nos tornamos pessoas que valorizam. Pessoas que valorizam as pessoas, pessoas que valorizam o cuidado, pessoas que valorizam até mesmo ao próprio Deus. Nós valorizamos o amor, valorizamos o cuidado, nós valorizamos a preocupação. Uma pessoa incompleta e insatisfeita, ela não consegue chegar nesse estado de valorizar alguém, valorizar cuidado, porque nada tá bom. Tudo tem um defeito. Tudo tem tá errado. Não é assim que eu queria. Torna-se o que daí, dito e feito. Porque para um murmurador é 2 passos. Vira murmurador, vira um reclamão. Mas em Cristo,
nós valorizamos o cuidado das pessoas para conosco e principalmente o cuidado do Senhor. Você já parou para pensar de que Deus não deve nada para você? Deus não deve nada para você. Que tudo que você tem, mesmo que seja pouco, e louvado seja o nome do Senhor pelo pouco, porque sempre, uma coisa coloca na sua cabeça, sempre tem alguém pior que você, que está numa situação pior. Então, mesmo no pouco, você ainda acredita que é por dádiva de Deus? Porque por merecimento, a gente não merece nada. O quanto nós erramos diariamente contra Deus, nós nos esforçamos sim por uma vida piedosa, a gente briga com o nosso próprio eu, fugimos da tentação, em regra, pelo menos tem que ser assim, mas um dia ou outro a gente dá um tropeço, porque a gente é pecador, errantes nessa terra, mas o Senhor, do mesmo modo, cuida de nós todos os dias. E é isso que o apóstolo pensava. Sou suficiente em Cristo. Sou completo em Cristo. Por isso, ele falando, eu imagino ele falando para os filipenses, né? Filipenses, o que vocês me mandaram, sendo mais ou sendo menos, eu vou estar feliz no Senhor e agradeço o cuidado dele e de vocês. Talvez você seja uma pessoa que tem dificuldades com o cuidado das outras pessoas, com o cuidado de Deus, porque você ainda não é alguém completo. Te falta ainda a sua suficiência em Jesus. Queridos, Deus cuida de mim e Deus cuida de você todo o tempo. Ele usa outras pessoas para cuidar de você, para se preocupar com você, para caminhar contigo. Ele usa a igreja, como a gente está vendo de Filipos, para cuidar. E é aqui que fica talvez um dos grandes propósitos nossos como Igreja Presbiteriana do Contorno Sul. Quais são os nossos propósitos? Proclamar o Evangelho de Cristo e cuidar um dos outros. Cuidar um dos outros, seja qual forma for. Todos os dias nós temos motivos para agradecer a Deus pelo cuidado. Se você tem um trabalho, por mais que você não goste, é cuidado de Deus, porque de lá vem o seu sustento. Se você tem saúde, por mais que ainda tenha umas dificuldades, um exame ou outro que tem que fazer, uma dorzinha nas costas, uma dor na coluna, mas mesmo assim, se você tem saúde, cuidado de Deus, porque você poderia estar muito pior. Se você tem a sua família perto de você, sua mãe, seu pai, seus filhos, embora haja atritos, embora haja muitas vezes um conflito, é cuidado de Deus, porque você poderia estar abandonado ou abandonada. Se você tem amigos que se preocupam com você, é cuidado de Deus, porque você não está sozinho. Você poderia estar sozinho. Nessa mesma história de Paulo e os filipenses, nós vemos a soberania de Deus conduzindo toda a sua história e o cuidado do apóstolo usando pessoas para cuidar dele. E aqui é muito interessante, sabe por quê? Quando a gente vai para Atos 16, que Paulo ainda não plantou a igreja de Filipos, ele estava com uma missão. Ele ia para um caminho. Mas Deus faz com que um homem apareça em visão, macedônio, em visão, e o macedônio falou assim, Paulo, venha para cá, a gente precisa de ajuda. E por causa dessa visão, Paulo, ele muda a rota e vai para Macedônia. E quem estava na Macedônia? A cidade de Filipos. E lá a igreja dos filipenses é plantada. E anos depois, aquela igreja plantada sustenta, ajuda, coopera, cuida do apóstolo Paulo. Percebe como Deus conduz a história? Numa visão de um macedônio. Ele planta uma igreja e essa igreja sustenta depois. Deus cuida de nós todos os dias. Enquanto não formos suficientes em Cristo, a gente vai reclamar, a gente vai murmurar. Mas uma vez em Cristo, a gente vai reconhecer o valor do cuidado. A segunda característica que a gente vê que é o principal desse texto é que quando a gente é suficiente em Cristo, a gente tem a prática do contentamento. Uma suficiência naquele que nos fortalece proporciona a prática do contentamento. Olha o que Paulo fala, versículo 11 e versículo 12. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter uma em abundância. Aprendi o segredo
de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Aí vem o versículo 13, que é o tema de hoje. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele não diz, não porque esteja necessitado, para não dar a entender que ele está pedindo mais. Porque o apóstolo tinha alguns inimigos, e esses inimigos falavam que o Paulo estava plantando igreja e saindo por aí pedindo oferta para enriquecer. Então por isso que ele fala assim, olha, eu estou agradecendo, mas não que eu esteja pedindo mais. Tá? Eu estou suprido. Eu fui suprido por Cristo, seja na dificuldade ou seja na abundância. Ele chegou, meus queridos, a um estado de dependência de Deus tão grande, mas tão grande, que seja na abundância ou na escassez, ele estava satisfeito. Ele trabalha sempre com dois extremos aqui nesse texto, para mostrar que em ambas situações, Cristo fortalecia-o. Soube lidar com as dificuldades e soube lidar também com a abundância. E o que fez ele chegar nesse estado? Foi ele mesmo? Foi Filipos? Foi os coríntios? Foi os demais apóstolos? Não, é só Jesus que fez ele chegar a esse estado. Os abalos, eu quero que você decore isso. Os abalos da necessidade não derrubaram Paulo, porque ele estava firme na rocha. Lembrando uma coisa também, que contentamento é diferente de vitimização. Vitimização é quando eu tenho o prazer de sentir dor. Eu quero mostrar a dor, o meu sofrimento é questão de status. Aqui não é questão de status. O Paulo não queria sofrer, mas embora sofresse, embora tivesse as suas necessidades, ele estava firme, estava inabalável, porque ele encontrou suficiência em Jesus. E é algo que é muito interessante no grego, utilizado por Paulo aqui nessa passagem de contente. Sabe por quê? Porque na época de Paulo existia um grupo de filósofos gregos que se chamavam os estoicos. Quem eram esses estoicos? Era um pessoal que hoje existe, né, a ideia dos estoicos modernos. O que era esse grupo? Era um pessoal que eles neutralizavam a dor. Eles buscavam uma suficiência. Eles não queriam depender de ninguém, de nada, do Estado, de nada. É um pessoal que tentava viver de uma forma autossuficiente. Hoje, quando a gente chama alguém de estoico, né, na era moderna, a gente está falando daquela pessoa que sabe que reprime dor, reprime sentimento. A gente fala de Star Wars que é o Jedi, né? Os Jedi eram assim, eles reprimiam os sentimentos. Era uma pessoa que estoica. Então, esse grupo de filósofos, eles tinham essa ética. E a ética deles era movida por essa palavra, contente, que é a mesma palavra que Paulo usa nessa passagem. Então, a forma de suficiência que Paulo está tratando é o que os estoicos tanto queriam. Mas você se pergunta, então quer dizer que Paulo era um estoico? Não. Porque o estoico, eles buscavam a autossuficiência pelos próprios braços, por eles mesmos. Agora, Paulo não. Paulo buscava a suficiência em outra pessoa, que é Jesus. Ele buscava somente em Cristo. O que nós aprendemos com esse ponto é que quem é suficiente em Cristo é fortalecido para qualquer contexto. Seja em momentos difíceis, e você sabe do que eu estou falando. Você sabe o que é momentos difíceis. Todos aqui possuem as suas lutas, que pode levar a um desânimo. Pode ter aqui pessoas que têm um desemprego, tá fazendo de tudo, buscando algo no mercado de trabalho e as contas estão chegando e não consegue. Ou tem pessoas que têm o seu trabalho, mas estão desgostosos com o trabalho, não é aquilo que queria e vive a todo momento frustrado porque não tem aquilo que gosta. Tem pessoas aqui com mágoa, com um sentimento de abandono, que não sai do lugar, casamentos se destruindo. A gente possa conhecer pessoas que têm o casamento assim, relacionamento do caos e, claro, a falta do dinheiro. Todos nós temos as nossas lutas, temos as nossas dificuldades. E é diante delas, e você sabe a dificuldade que você tem, é diante dela que nós precisamos encontrar um lugar de descanso, um lugar de paz, um lugar de contentamento. E não há lugar melhor para a sua vida que seja em Jesus. O segredo do contentamento,
de todo cristão é esse. E por isso que é uma das maiores virtudes que o cristão pode ter. Existe um teólogo chamado Warren Wiersbe. Ele faz uns comentários, vários comentários da Bíblia. Ele usou, e para comentar esse texto, ele usou um exemplo que eu achei fascinante. É o exemplo do termômetro e do termostato. Como é que é o termômetro? O termômetro, ele vai se adequando ao ambiente. Então, se está muito frio, ele cai. Mas se está muito calor, ele sobe. Então, o termômetro, ele se adequa conforme o ambiente. Ele vai para cima, quando está para baixo, vai para baixo. Quando está calor, vai para cima. E ele fica nessa movimentação. Agora, o termostato é o seguinte, ele é diferente. Ele não se adequa ao ambiente, mas ele que muda o ambiente que ele está. Se está frio, ele vai ligar e vai começar a esquentar o local. Mas se o local começa a esfriar, se o local começa a esfriar, ele vai esquentar. Mas se o local começa a ficar muito quente, ele vai começar a esfriar o local. Então é ele que muda o contexto. Então esse teólogo ele fala que Paulo e os cristãos devem ser como os termostatos, não como termômetro. Porque quando a gente é suficiente em Cristo, nós mudamos o ambiente. A dificuldade está lá, não foi embora. Mas a gente trata de uma forma diferente. Nós mudamos o ambiente, não o ambiente que nos muda, nos deixando para baixo ou nos deixando lá para cima. Eu achei fascinante esse exemplo. Nele, em Jesus, se contentará no pouco, se contentará no muito. Queridos, quem vive na abundância também tem as suas lutas. Sabe por quê? Porque embora quem é rico, quem está esbanjando, tenha os seus prazeres, mas ele corre ainda o risco de nunca estar satisfeito. Nunca estar feliz. Quem aqui já não viu uma notícia de um daqueles milionários, sabe, famosos? Mas sempre está buscando mais. Tem 1 milhão, eu quero 2. Cheguei a 1 bilhão, mas eu quero 2. Quero 3 bilhões, quero 4 bilhões. Queridos, existem muitas pessoas na abundância que não se satisfazem. Por quê? Porque é um vazio do coração que está tentando preencher. Por isso que a gente tem que se contentar. Por isso que em Cristo a gente sabe se contentar no muito e sabe se contentar no pouco. Se contentando em Cristo, queridos, a gente não cobiça as coisas dos outros. Querer ser igual ao outro. Invejar outra pessoa, sabe? A esposa do fulano é melhor. O marido de cicrano é assim. Olha o carro do meu vizinho, eu quero um igual. Sabe esse sentimento de injustiça que muitas vezes você recebe? Quando a gente se contenta em Cristo, a gente não vive assim, nessa cobiça. Cristo te chama para um descanso. E não é eu que estou falando, tá? Mateus 11, 28 a 30, eu acho que muitas pessoas conhecem esse texto. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse texto que Jesus está pontuando, ele fala do legalismo dos judeus. Né, que o peso do legalismo, Jesus, ele alivia. Só que a gente pode estender, além do legalismo, a gente pode estender para as nossas dores, para as nossas dificuldades. Que nele a gente encontra descanso. Queridos, encontre satisfação naquele que verdadeiramente te ama, tá? Encontre descanso aquele que sacrificou a vida dele por você. Morreu na cruz do Calvário, sendo ele justo para que você fosse salvo, para que você tivesse os seus pecados perdoados, para que você tivesse a vida eterna. O plano de redenção de Cristo não somente nos dá descanso lá na eternidade que ainda vai vir, mas a redenção de Cristo nos dá descanso hoje, quando a gente é suficiente nele. Terceira lição que nós temos, a última, que nós aprendemos é o restante do texto, que ele faz o agradecimento, ele faz as saudações e faz a bênção, algo normal nos escritos de Paulo. A primeira parte,
com os 2 pontos que a gente falou, é o que Cristo fazia, né, por intermédio dele, né, o valor do cuidado e tal. E agora ele vai tratar do reconhecimento da parceria daquela igreja. Por isso, terceiro e último ponto. Quando nós somos suficientes em Cristo, primeiro, a gente dá valor no cuidado, a gente pratica o contentamento e, por último, nós temos um coração ainda mais grato. Percebam que Paulo, nos versículos 14 a 23, a gente não vai ler tudo, mas Paulo ele reconhece a ajuda deles, fala, né? Vocês fizeram bem associando comigo nas aflições. Aí ele lembra de quando ele teve que ir para Tessalônica, quando ele teve para Macedônia, e os filipenses lá, ó, sempre ajudando. Ele ainda fala, nenhuma outra igreja me ajudou, mas vocês me ajudaram. Queridos, os filipenses eles não só ofertaram, mas eles intercederam. Olha como essa igreja foi essencial para a vida de Paulo. E olha como nós, hoje, como igreja de Cristo, igreja presbiteriana do Contorno Sul, devemos ser de tal modo, intercedendo pela vida das pessoas, intercedendo aqui com o nosso pedido de orações. A gente deve continuar. Todo domingo é uma satisfação quando a gente vê a lista de oração cheia. Porque a gente tem que interceder pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelas pessoas que nós amamos. E do mesmo modo das pessoas que estão lá fora, perdidas, andando vagantes no mundo insuficiente. A igreja dos Filipenses, eles eram comprometidos, não só de oferta. Eles sofreram junto com Paulo. Se preocuparam com ele. Olha o tanto que a gente tem para aprender com eles. Nenhuma outra igreja fez isso. E olha, Paulo, ele foi um dos maiores plantadores de igreja naquela época. Muitas pessoas foram alcançadas por Cristo através da vida dele. Mas quando ele precisou ir para Macedônia, nenhuma igreja ajudou. Ninguém abriu a mão, exceto os filipenses. E Paulo reconhece o sacrifício daqueles irmãos. Paulo recebeu muita coisa. E ele fala que o que ele recebeu, a oferta, era como um aroma agradável, um sacrifício de Deus que aceita e que lhe agrada. Aí a gente vai lá para Êxodo 29, 18, onde tem essa mesma passagem, que as ofertas que os judeus davam era um aroma agradável a Deus. Lá em Êxodo 29, quando fala dos levitas, né, dos sacrifícios que eles levavam. Isso quer dizer o quê? Que a oferta aos filipenses agradaram a Deus. Foi um aroma agradável a Deus quando a igreja intercede por aquele apóstolo. E Paulo declara que do mesmo modo o suprimento atingirá a vida daqueles irmãos. Paulo está agradecendo. Paulo está reconhecendo o esforço daqueles irmãos, porque os filipenses também não era uma igreja rica. Não era uma igreja rica, mas era uma igreja que ajudou. E Paulo reconhece e Paulo agradece. O apóstolo, ele agradece o esforço daquela igreja. Ele abençoa aquela igreja, ele fala do dar e receber. O que é o dar e receber? Ele recebe a oferta, mas o que ele dá é conselho, intercessão, cuidado diretamente do apóstolo Paulo. Um coração ingrato reclama. Ele reclamaria. Seja por causa da demora da oferta, seja por causa do valor, ou seja por qualquer outro motivo. Mas Jesus transforma os nossos corações de uma maneira que ele faz de nós uma nova criatura, de uma forma, e nos preenche que, queridos, não existe lugar para ingratidão. Não existe lugar para ingratidão. Quem é suficiente em Cristo não tem espaço para isso. Abençoa o que recebe, honra o que tem, valoriza o pouco e valoriza o muito. Sejam em ambos os extremos. Aquele que é suficiente em Cristo, agradece. Isso é um dos reflexos do quê? Do contentamento. Deus, obrigado por tudo que eu tenho. Deus, obrigado por tudo que ainda há de vir. Uma das coisas que nós crentes devemos tomar muito cuidado é com a gratidão. Queridos, pegar o caminho da murmuração, pegar o caminho da reclamação e até mesmo, que eu já vi crente fazer isso, amaldiçoar é muito fácil. É o que o pecado quer nos levar. É o que Satanás fica instigando aos nossos ouvidos. Culpar as situações, culpar as pessoas e culpar até mesmo
a Deus. Isso é muito fácil. Mas isso acaba com o nosso relacionamento com Cristo. Isso acaba, a vida de murmuração, para a falta de fé, é 2 passos. 2 passos. Então, se tem algo que desmereça o sacrifício de Cristo por nós, é quando a gente decide ser ingrato com Ele. Com a vida que Ele nos deu, com as bênçãos que recaem sobre nós. E a insuficiência em Cristo promove isso. Porque se nada tá bom, o que se tem também não tá bom. E aí vai para a reclamação, a maldição. Você não aceita o emprego que tem, não quer saber da família que tem, a casa que tem, o salário que tem, o carro que tem, nada, é só motivo para xingar e reclamar. Queridos, os maiores erros cometidos por Israel no Antigo Testamento foram motivos de ingratidão. Honra o que você tem, honra o que você recebe, é pouco. Louvado seja o nome de Deus, porque ainda está vindo pouco. Mas creia que no momento certo, segundo a sua vontade, virá coisa melhor. Mas nunca seja ingrato. Como Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses 5,18. Deem graças em todas as circunstâncias. É como se Paulo tivesse conectado com o que ele também falou aos Filipenses. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Quem está em Cristo, contentamento, gratidão está ali instalado no nosso coração. Por isso, repito, não há nenhum lugar melhor que não seja em Jesus. Que não seja em Jesus, de tê-lo em sua vida. Porque outras coisas, outras pessoas lhe darão o que você quer, mas não vai te suprir. Você sempre vai se tornar vazio ou ainda incompleto. Por isso, meus queridos, eu encerro dizendo que, como Paulo foi suficiente, como aquele que realmente fortaleceu a Paulo nas circunstâncias piores e também nas melhores, é o que nós podemos ter. Quando a gente é suficiente em Cristo, a gente dá valor no cuidado. A gente se contenta no pouco e no muito. E a gente tem uma vida de gratidão cada vez melhor. Você quer continuar se contentando com o seu ídolo, que vai te frustrar, que vai te deixar incompleto? Ou você quer ser suficiente em Cristo? Essa é a pergunta que eu deixo para a igreja. Que Deus nos abençoe, porque também não é fácil, é difícil. Mas Deus está conosco, o Espírito Santo está conosco para esse combate. Que Deus assim nos abençoe.